Olá, olá, olá. E aí, quarentonas? E aí, mulherada? Boa noite, vamos para mais um dia aqui, né? Para mais um dia de live, mais um tema. Começamos a semana falando sobre gestão do tempo e estamos caminhando para o maior assunto, né? Que eu estudo bastante, que é a psicologia positiva, né? Positive coaching e assim por diante. E sejam bem-vindas, mais um dia, quarta-feira, né, 15 de abril. Poxa vida, como o tempo passou, né? Eu tô aqui abrindo o Instagram, né, porque eu gravo de uma maneira diferente. Então, quem já entrou, bem-vindas. Então, para quem já entrou, bem-vindas. Hoje vamos falar desse assunto, né? Como ser mais positiva nesta fase, principalmente. Mas na verdade, a positividade em si é uma coisa que a gente tem que cultivar sempre, né? Independente da fase que nós estamos passando. Beleza. Então sejam bem-vindas, Vamos aí falar desse assunto, né? Que eu até propus. Dá uma viradinha aí no celular, que eu faço a gravação dessa forma para poder utilizar, né, esse vídeo em outra plataforma. E também porque capta melhor a imagem e a voz, né? Essa câmera traseira, ela capta melhor. Então é só dar uma viradinha no celular para poder aqui acompanhar a live, só para não me ver torta, né? Enfim. Beleza, vamos lá. Como ser mais positiva? Como eu estava falando, né? Independente da fase que nós estamos passando, mas principalmente nessas fases, é que a gente tem que recorrer e cultivar a positividade. Eu sempre insisto que tem algo que acontece no nosso cérebro, no nosso corpo, né? Enfim, no nosso metabolismo, mas principalmente no nosso cérebro, que comanda muitas outras coisas no nosso corpo, principalmente o nosso emocional, nosso físico. A corrente filosófica que eu acredito, e os estudos que eu acredito, até de neurociências e tudo mais, fala muito dessa questão assim do controle realmente emocional, do somatizar e assim por diante. Então tem diversos estudos, e depois eu posso até levantar, relembrar, né, mesmo o nome dos autores, né, dos estudiosos. Isso tem em diversas universidades, né, não só brasileiras, mas dos Estados Unidos também, até europeias e assim por diante, né? O Martin Seligman, que é um dos papas aí da psicologia positiva, né? Na verdade foi o pioneiro, né, nesses estudos, e eles batem muito nessa tecla que quando você tem esse olhar mais positivo para as coisas, quando você cultiva essa positividade, quando você foca mais nesse quesito de desenvolver essa positividade e não outros tipos de pensamento, você faz um bem danado para o seu corpo, para o seu físico. Então já é comprovado que sim, nós somatizamos muita coisa. Que você ficar pensando negativo, você ficar entrando em contato com coisas negativas, já está mais do que comprovado que vai te trazer uma consequência física até. Não só emocional, mas física também. Doenças e assim por diante. Muitas pessoas têm falado nas redes, pessoas que eu acompanho, que você ficar muito mergulhado nessas notícias, nessas má notícias em relação, né, a tudo que está acontecendo agora, a sua imunidade baixa. Eu acredito muito nisso. Enfim,
Então, pensando nessa corrente filosófica que eu acredito, que eu estudo, que eu estou constantemente lendo a respeito dessas coisas, diz que você cultivar a positividade te traz um bem físico, um bem emocional e até espiritual. Sempre eu falo do tripé, né? Eu já falei disso do tripé também aqui numa dessas lives. Muito bem. Quando a coisa tá bem, tá tudo bem. A gente leva tudo de boa. Tá tudo correndo bem na nossa vida. Então, assim, você nem pensa muito, né? Tá tudo indo bem. São nesses momentos que vêm os desafios. Então, esse desafio, né, principalmente que mexe com saúde, que mexe com o coletivo, que mexe com uma grande massa, tá mexendo com o mundo inteiro. Principalmente nesses momentos que a gente tem que acessar esses recursos internos e resgatar essa positividade que a gente vem, né, cultivando. E se você não cultiva ainda, eu vou passar aqui 6 formas para você cultivar essa positividade. Já está mais que comprovado cientificamente que funciona, que é bom para nós. Até nosso sistema imunológico fica bom. E a gente precisa muito dele nesse momento. Muito bem. Então, nesses tempos de quarentena, né, tem muitas informações, muita coisa sendo falada que mexe com a gente, mexe com o nosso emocional. O fato da gente não poder sair, da gente ser tolhido nesse direito de ir e vir, né, enfim, de ter que ficar em casa, assim, mesmo que a gente não tenha o mesmo costume de sair muito, mesmo assim, só de você saber que você está sendo proibido de fazer aquilo, parece que dá um peso maior. Então é nesses momentos que a gente tem que recorrer mesmo a esses recursos internos e virar a chave, virar nossa atenção para uma outra informação. Eu sempre insisto, como eu estava falando, que na nossa estrutura cerebral, nós temos a estrutura cerebral do homem das cavernas, vamos dizer assim. E lá, o que acontece? Ele tem um instinto de sobrevivência muito forte. A gente traz esse instinto de sobrevivência conosco até hoje. E o que esse instinto de sobrevivência faz? Ele normalmente fica muito mais atento a coisas que podem te prejudicar. Então, por isso que se tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim, a notícia ruim ela chama mais atenção. Isso é humano. Por quê? Você quer se preparar. Você quer se precaver. E para algo que possa vir a te prejudicar. Eu já expliquei isso, acho que 500 vezes, não só aqui nas lives, mas em cursos que eu dou e outros vídeos que eu já gravei, que nós temos um mecanismo de sobrevivência que é acumular energia para fugir das intempéries. O nosso cérebro funciona assim ainda. Só que hoje em dia nós vivemos num mundo, numa sociedade totalmente diferente. Só que é humano. Ao invés de você focar mais na notícia boa, você se foca mais na ruim, por conta desse instinto de sobrevivência. E aí, a gente precisa ficar atento a isso. A gente precisa ficar o quê? Ligado nisso para driblar o nosso cérebro quando ele vai se apegar a essas coisas ruins, porque isso vai fazer mal pra gente. Por quê? Porque a gente não vai precisar fugir dessa intempérie. A gente vai ficar acumulando aquilo e vai fazer mal pra gente. Pra nossa saúde, pro nosso físico, pro nosso emocional, até pro nosso espiritual. Muito bem. Quando você invoca, né, vamos dizer, quando você se dedica a ter emoções positivas, então, o que são emoções positivas? O amor, alegria, felicidade, gratidão, até uma das coisas que eu vou falar, né, fala muito sobre gratidão, né? Enfim, 6 formas de você ser mais positiva. Uma delas, né, já vou adiantar, já vou dar spoiler,
que é a gratidão. Então essas emoções positivas, né, amor, felicidade, alegria, contentamento, enfim, todas essas emoções que têm muito a ver com as nossas emoções primárias, né, as emoções primárias positivas é a alegria. Nós temos 5 emoções primárias, né, que é a que forma mesmo nossa estrutura. Eu vou falar disso também em outras lives, mas, enfim, quando você cultiva essas emoções positivas, você combate as negativas. Então, a negativa, né, depressão, tristeza, quando você tá ali saturado, estressada, enfim, tem diversas emoções negativas. Quando eu viro a chave e falo, não, eu vou invocar, né, eu vou pensar positivamente, não é você também viver no mundo de conto de fadas. Ah, esse mundo aí de coisas positivas parece que não existe. Existe sim, porque é a gente que faz esse mundo acontecer. E não é viver num mundo cor-de-rosa. É escolha. Eu até já também sempre bato nessa tecla. Você escolher ser positiva não quer dizer que você vai viver num mundo à parte, num mundo que não existe. Ah, porque o mundo é muito ruim, tá acontecendo um monte de coisa ruim lá fora. Sim, a gente sabe disso. Mas, mesmo assim, eu vou procurar o quê? Me blindar. Eu vou procurar invocar realmente mais emoções positivas para conseguir passar por essa fase de uma maneira bacana, de uma maneira realmente positiva, de uma maneira assim que eu não prejudique nem o meu físico, nem o meu emocional. E que eu continue, né, a minha caminhada, porque a vida tá aí para ser vivida. Então, você ser positiva não quer dizer que você tá vivendo um conto de fadas. Ah, parece que não tem nada, né? O mundo tá caindo lá fora e você não tá vendo o que tá acontecendo, você não tá vendo a realidade. Não, nós sabemos da realidade. Só que nós escolhemos passar por isso de uma maneira mais positiva, invocando as emoções positivas, porque a gente sabe que vai adiantar o quê? Você ficar lá em depressão, quer dizer, vai ser um problema a mais que a gente vai acumular. Se a gente ali não acorda, não respira, não sente, sabe, essa gratidão, essa vida aí acontecendo, é mais um problema que a gente arruma pra cabeça, porque os problemas, os desafios, não gosto de falar muita palavra problema, mas os desafios, eles vão continuar acontecendo. A gente sabe disso. Quando a gente vê essas situações ruins acontecendo, é claro que a gente sente. Mas mesmo assim, né, respira fundo e invoca emoções positivas para poder passar por aquilo. Então, resgatar realmente essa parte positiva que todos nós temos o negativo também, com certeza. Só que aí, né, é que nem um ditado, eu não lembro muito bem, né, de quem exatamente o ditado, mas tem aquela coisa assim, a gente tem as duas partes, e qual você alimenta mais é aquela que vai mais crescer. Então, depende da sua escolha. O ditado não é bem isso daí, mas eu falei com as minhas palavras, ok? Então, eu vou falar de 6 formas que você pode invocar mesmo essas emoções positivas, que você pode ser mais positiva. Então, uma das formas é a primeira coisa: notícias. As notícias vão chegar para você de qualquer forma. Pode ficar tranquila que as notícias vão chegar. Então, o que acontece? Você não precisa ficar alienada de tudo. Então, eu vou ser positiva, né? Nem abraçar a árvore a gente tá podendo abraçar. Mas se desse, ia ser uma ótima forma, né, de a gente se revitalizar. Então, eu não vou ficar totalmente alheio às situações. Não quero ver mais nada. Não. É interessante, sim, a gente ver o que está acontecendo no mundo, né? Se informar, isso é muito humano. Só que aí tem 2 coisas legais pra gente fazer. Escolher
um canal, 5 canais no máximo, 5 canais de informação que você considera confiável. Ah, esse daqui realmente eles estão falando com seriedade, com sem sensacionalismo, de uma forma até mais, como que eu posso dizer? Bem sensata. A palavra é essa. De uma forma sensata. Então você escolhe ali alguns canais que você considera realmente boas fontes de notícias, que já tem aí um histórico realmente bom, que não faça sensacionalismo, que sejam notícias sensatas, as pessoas que estão passando notícias sejam sensatas também. Porque realmente a mídia, ela tem realmente o poder de te colocar no fundo do poço. Você, dependendo de onde você consome a notícia, fica muito complicado. Aí eu tenho até amigas, né, que falam assim, nossa, eu entrar no Facebook meu Deus, é passar nervoso. Então silencia as pessoas, silencia as notícias ali por 30 dias pelo menos, para que você não entre em contato com aquilo. Então vai deixando de seguir, né, certas páginas, de repente são páginas profissionais, enfim, ou páginas de órgãos da mídia mesmo, enfim. Deixa de seguir. Silencia, põe ali no modo soneca e para que você mostre ali pro algoritmo que você quer ver certas coisas e não quer ver aquelas. Ou até deixar de seguir mesmo. Né? Enfim. A notícia vai chegar até você, mas aí você escolhe da onde que você quer receber a notícia, as suas fontes que você considera segura e de uma forma ou de outra, se acontecer algo muito extraordinário, você vai ficar sabendo. Hoje em dia a gente é muito conectado, não tem como escapar de você receber informação. Isso é uma das coisas que o quê? Você filtra essa informação que chega para você, porque como eu disse, quando a gente entra em contato com muitas coisas negativas, o nosso cérebro, né, o nosso eu já fica ali em estado de alerta. E tá ativando coisas dentro de nós que não tem necessidade de ser ativada. Você tá ali, dentro da sua casa, com internet, com água, com luz, com tudo funcionando. Então, você fica ativando coisas dentro de você que vai até baixar a sua imunidade. Então, filtre o que vai chegar. Se acontecer alguma coisa muito extraordinária, com certeza você vai ficar sabendo, não tem como. Segunda coisa, então essa é a primeira coisa. Beleza? Filtre as notícias, dedique-se meia hora por dia para você ver tudo isso, para você receber lá, fazer ali um apanhado de meia hora, conversa ali com as pessoas e beleza, vida que segue. A segunda forma das emoções positivas se sobressaírem, ter emoções positivas é poderoso para o nosso corpo, para nossa mente, né, para o nosso espírito. Assista bons filmes, mas pega aquela comédia romântica, aquele filme, enfim, que faça você, né, elevar o espírito, elevar a cabeça, né, que sejam boas histórias, ou pelo menos no mínimo que seja muito tosco para você rir bastante, para quebrar aquele estado. Né? Você fica se dedicando tanto a notícias e fica falando com as pessoas e fica brigando com as pessoas. Gente, eu até li esses dias uma colega falando, né? Falou assim, nossa, com tanta coisa acontecendo, as pessoas ainda estão arrumando tempo para ainda brigar na internet, né? Enfim. Então, gaste esse tempo rindo, né? Que até a próxima dica, né? Então, assista bons filmes, boas séries, pegue aí, né, umas coisas legais para dar risada, para mudar a cabeça, né? Enfim, que te traga essas emoções positivas também. Essas formas que eu tô dando são
as formas unânimes de pesquisas que eu já fiz. É claro que existe uma infinidade de coisas que nós podemos fazer para melhorar aqui as nossas emoções, para que as emoções positivas se sobressaiam. A terceira coisa que nós podemos fazer para melhorar aqui nossas emoções é arruma uma forma de rir. Faça algo ou veja algo que te faça rir, de doer a barriga, de você chorar, de rir. Se for para chorar, que seja de rir, né? Enfim. Assim, além de mexer com o nosso. Além de mexer disso, né? De você rir alto, de você rir de chorar, de doer a barriga, de você não conseguir parar, além de te fazer muito bem, parece que a gente volta um pouco à infância, que a gente ria de qualquer coisa, que tudo era engraçado, que tudo a gente chorava de rir, a gente tinha muitos motivos para rir. Então, acesse essa criança interior sua e, enfim, né, deixa vir à tona. Ria mesmo, de gargalhar, enfim, isso traz uma sensação, enfim, de bem-estar, porque faz coisas com o nosso corpo, com nossos hormônios, que traz uma sensação muito boa, muito leve, quando a gente faz isso, né? Ria realmente descontroladamente. A quarta coisa, que eu já tinha até comentado logo atrás, é a gente praticar a gratidão. Pratique a gratidão. Então é aquele momento, né, que você faça do jeito que você acesse essa sensação de gratidão, que você acesse essa emoção positiva. Para uns, respirar, para outros pode ser fazer uma meditação, rezar, orar, entrar em contato com isso, enfim. Cada pessoa tem uma maneira muito particular de praticar a gratidão. Tem até uma das formas também, que tem até um vídeo aqui no IGTV meu, que eu falo do pote da gratidão, no qual você, né, pega um recipiente e todo dia você escreve uma coisa pelo qual você foi grata naquele dia e coloca lá dentro. E aí, quando você estiver naquele dia que não tá muito legal, você volta e lê as coisas que você escreveu. Então aí você já acessa aquela emoção positiva novamente e fala, poxa, realmente, olha como tem dias muito bons. Vai ter aquele dia que não foi tão legal assim? Vai! Nós somos seres humanos, normal. Mas aí, o quanto antes você puder quebrar esse estado de espírito e voltar com as suas emoções positivas, né, e acessar as suas emoções positivas, melhor. Melhor para você, melhor para o seu espírito, para o seu corpo, enfim, para todo o seu eu. Então tem essa forma de você medir, né, a gratidão, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, eu anoto no calendário do meu celular. Então, eu de manhã ou em algum momento ali que eu tô, né, que eu consigo, eu já pego e já anoto pelo que eu fui grata naquele dia, né, por coisas que aconteceram, ou simplesmente por alguma sensação realmente positiva que eu senti naquele dia, alguma coisa que aconteceu, enfim, uma coisa até particular, eu anoto e falo, né, pelo que eu fui grata naquele dia. Então é legal, porque aí você volta e vê tudo que você foi anotando ao longo dos dias, fala, nossa, realmente, não é uma vida ruim, foi só um dia ruim. Então, tá vendo como a maneira de você olhar também aquele dia ruim? Poxa, legal, foi um dia ruim. O que eu aprendi nesse dia? Eu aprendi que eu devo controlar minhas emoções, que eu posso combater essas emoções negativas com coisas positivas, acessar os meus recursos internos e assim vai, ok? Outra coisa importante, como que está o seu sono?
Como que está o seu sono? Você está conseguindo realmente fazer umas boas horas de sono? Como que você acorda? Você acorda bem disposto? Você acorda... Nossa, que bom, né? Mais um dia, vamos em frente, vai dar tudo certo. E aí? Como que tá o seu sono? Então, além de dormir bem, tem uma outra coisa que você pode fazer também que dá como se fosse um restart em você. Para quem consegue, para quem é possível fazer isso, tirar uma soneca de 15 minutos logo após o almoço. Então isso te dá um restart para aquele dia e você consegue, né, ficar bem disposta aí para levar o seu dia numa boa. Então aquele minuto lá que, né, você dá uma descansada, você dá assim 15 minutos já é o suficiente. Então não prolongue muito mesmo. É mais aquele momento de dar uma relaxada mesmo, dar um restart para você continuar com as suas tarefas. Porque embora a gente esteja em casa, né, tem muita coisa, né, pra gente fazer dentro de casa. E uma outra coisa também, né, além do sono, que é bem bacana, que é bem importante, é conhecer e viver de acordo com os seus valores. Isso é uma coisa muito particular e mais profunda. Quando você entende os seus valores, pelo que você é regida, isso te dá uma força interna tão grande que, mesmo quando vêm os desafios, você consegue lidar com aquilo. Por quê? Porque você tem princípios, você tem valores, você sabe pelo que você vive. Sendo assim, quando a gente conhece e vive de acordo com os nossos valores, a gente tem uma força interna muito grande. Porque você sabe quem você é. Você sabe o que você vive, pelo que você vive e assim por diante. Então, isso te dá uma força interna, uma emoção positiva muito grande, quando você conhece e vive de acordo com seus valores. E uma última dica, para ser mais positiva, substitua uma emoção negativa por uma positiva. Então, se você está fazendo coisas e não está tendo os resultados que você espera, faça tudo diferente. Substitui. Então, olha, hoje eu vou começar de uma forma diferente. Vamos ver se vai me dar um resultado diferente também. Já tem até o ditado. Esse, inclusive, assim, deve estar anotado aqui no meu caderno como um mantra. Teve anos e anos, e até hoje eu levo como um mantra. É uma frase do Albert Einstein. Insanidade é você querer fazer as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Simples assim. Então, substitua uma emoção negativa por uma positiva imediatamente. Então, quando aconteceu algo que você sabe que já está te tirando energia, que vai te levar ali para um caminho que não vai dar certo, substitui. Então, dá aquele... Peraí, isso não está dando certo. Esteja atenta, esteja acordada para quando aquilo acontecer. Não tá legal, vou fazer diferente. Siga essa frase aí de Albert Einstein, ok? Insanidade é você querer fazer exatamente as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Tá lógica nisso, né? Então não é... Né? Tem até uma outra frase também que ele fala, isso não é filosofia, isso é física. Parece óbvio, né? Enfim, parece muito óbvio, mas acaba se tornando até óbvio. Quando a gente traz isso para o nosso estado de consciência, aquilo se torna óbvio. E a gente já começa, né? Aquilo já está na nossa consciência, a gente já começa a fazer. Se eu estou fazendo aquilo e não está me trazendo o resultado que eu queira, substitua.
Vira a chave, faz totalmente o contrário, que aí provavelmente vai te dar um resultado mais positivo, melhor, ou no mínimo você vai ter mais uma forma de não fazer aquilo, porque não tá dando certo, ok? Então vamos recordar algumas formas para você se proteger, para você se blindar das emoções negativas. Como eu disse, é humano a gente olhar para o negativo porque a gente quer se preparar para o pior. Isso é humano. Se tem uma coisa boa acontecendo aqui, tem uma péssima acontecendo ali, a sua atenção vai totalmente para a péssima. E aí é que você precisa treinar o olhar. O péssimo vai acontecer, mas mesmo assim eu quero estar nesse estado aqui. Eu quero estar blindado, eu quero me proteger as minhas emoções. Porque muitas vezes tem coisas que acontecem negativas que infelizmente está fora da nossa zona de controle. E se eu me apego àquilo, quer dizer, eu vou me envolver naquela emoção que eu não posso resolver, que eu não posso interferir. Infelizmente. Sabe o aceita que dói menos? Infelizmente tem coisas que a gente tem que aceitar. Então aí, o que eu faço? Eu vou me blindar, vou me proteger e vou invocar as minhas emoções positivas, porque infelizmente aquilo não está na minha zona de controle. Eu não posso ajudar nem resolver. Agora, o que está na minha zona de controle, com certeza eu resolvo. Então vamos lá. A primeira forma: filtre as notícias, escolha boas fontes de notícia, poucas, ok? Que você considere sensatas e que vai te trazer realmente informações concretas, bacanas, e que você fique ali meia hora, olhe, né, aquelas informações e, enfim, se acontecer algo muito catastrófico, muito diferente ou muito bom, você vai ficar sabendo, fique tranquilo. Segunda coisa, assista bons filmes, boas séries, comédias, né, que te tire daquele estado, né, quebre aquele estado de emoções negativas. Você invoque emoções positivas, que você entre num outro mundo e, enfim, fique mais leve. Terceira coisa, arrume uma forma de rir muito, de rir de gargalhar, de doer a barriga e chorar de rir. Pratique a gratidão. Então, uma das formas que você pode utilizar é escrever todo dia, virtualmente, né, eletronicamente, ou até mesmo escrever no caderno. Eu tenho aqui o meu, né? Eu escrevo muita coisa, toda ideia que vem, uma coisa boa, sempre eu vou lá. Eu tô anotando e eu anoto diariamente no calendário do meu celular pelo que eu fui grata naquele dia. Tem o pote da gratidão também, que você pode anotar num papel, num post-it e ir colocando lá. E quando os desafios vierem, você abre e vê. Poxa, realmente tem muita coisa boa que acontece. Foi só um dia ruim, não é uma vida ruim. Foi só um dia ruim. E ok, o que nós vamos aprender com aquele dia ruim que aconteceu? Então, pratique a gratidão. Como que está o seu sono? Se atente muito a isso. A gente precisa se desligar. É muito importante a gente ter umas boas horas de sono, acordar, né? Isso tem a ver com hormônios, isso tem a ver com glândulas, mecanismos que nós temos, metabolismo que nós temos, né? Para ter o bem-estar. Então, dormir bem realmente é muito importante. Atente-se a isso, faça coisas que te façam dormir melhor, desligar. Você vai precisar desligar para dar um restart no dia seguinte. Conhecer e viver os seus valores. Então, entenda os seus valores, os seus princípios, o que te rege. Tem formas de você fazer teste, eu posso te dar uma dica, quem quiser conhecer os seus valores. Tem como você fazer testes e coisas para você mapear quais são os seus valores. E viva de acordo com eles. Isso traz uma blindagem enorme, porque você sabe quem você é, pelo que você é regido. Então, né, nada não é nada que te abala. É mais difícil as coisas te abalarem porque você sabe por que você vive, por que você existe.
e substitua emoções negativas por uma positiva. Se tem algo que não está dando certo, faça totalmente ao contrário, porque aí você vai ter resultados diferentes, como até esse exemplo que eu acabei de dar, dessa frase que eu acabei de falar, né, do Albert Einstein, ok? Bom, se você pegou pela metade, se você vai entrar depois, enfim, obrigada por terem acompanhado até aqui, obrigada por assistir o vídeo, por essa troca de informações que é muito legal, essa troca de energias, de informações que nós temos por meio desses canais. Se você não assistiu, pegou pela metade, eu vou colocar depois no YouTube, eu tenho o canal do YouTube, até convido você a conhecer. Lá tem outros vídeos também que eu já gravei de diversos assuntos, então tem maternidade, bem-estar, educação financeira, olha, uma chuva de coisas aí. Porque o meu intuito nesse perfil, com este perfil, né, o Melhor dos 40, é que a gente tenha uma vida plena, que a gente comece a mexer nessa década, para que a gente não chegue nas próximas décadas, na década que a gente tiver 50 anos, 60 anos, 70 anos, e que lá a gente vai realizar menos coisas do que a gente pode realizar agora. Então vamos fazer agora, construir aí um belo caminho para que a gente desfrute dessas próximas décadas de uma maneira positiva, de uma maneira plena. Então, a intenção desse perfil é justamente isso, trazer uma infinidade de assuntos, maternidade, bem-estar, autoconhecimento, autoestima, para que a gente construa um caminho agora, que a gente pode realizar muito, que a gente já tem muita experiência, a gente pode realizar muita coisa agora, nessa fase dos 40, justamente para chegar nas próximas e desfrutar de tudo isso. Então, esse é o maior intuito desse perfil, para que a gente chegue lá nas próximas décadas e realmente curta, usufrua de tudo isso que a gente está construindo agora. Então, assim, se eu não construir até agora, eu posso começar a construir desde já. Agora, já determina. Eu vou começar a construir uma vida diferente a partir de agora. Ok? Obrigada por terem acompanhado até aqui e até amanhã com um próximo tema. Amanhã eu estou preparando um tema que tem a ver com a corrente do bem. Ok? A gente fala amanhã melhor sobre isso. Obrigada, boa noite e até amanhã.